Olá a todos, eu me chamo Gilson Leles, estou aqui no canal Bola de Fundo, que comenta o futebol profundo brasileiro e a Série D de 2020. Então, hoje, trataremos do assunto do clássico da última rodada, que foi Brasiliense e Gama. Na minha opinião, foram vários clássicos, mas a gente resolveu, Bola de Fundo resolveu dar uma atenção especial a esse clássico, a gente conseguiu as imagens, a gente vai comentar algumas coisas e também falar sobre a política financeira que é desenvolvida mundialmente no futebol. Aqui, principalmente no Brasil, aonde o Bola de Fundo comenta sobre o futebol brasileiro. Eu gostaria de começar, então, pela segunda parte, aonde eu gostaria de falar sobre um episódio que eu vi na Netflix, um seriado seriado brasileiro, é uma dica, um seriado interessante, chamado 3%. No 3%, ele é um seriado futurístico. E lá tem um lugar que é mais avançado, que é uma ilha da fantasia, chama Maralto, tudo pode, tudo dá, é um maná. E tem o continente, que é arrasado, que é um Mad Max total, uma coisa arrasada. E tem um processo, quando as pessoas fazem 20 anos, que só 3% dessas pessoas passam para essa ilha maravilhosa. O seriado se chama 3% por isso. E no futebol, por incrível que pareça, a história ainda é pior, porque acho que é 1% deveria se chamar o processo do futebol. Então vamos chamar aqui, fazer essa campanha de 1%, né? 1% do futebol. Como também a gente está vendo que existe 1% para tudo, né? A economia está voltada a 1% da população mundial. A riqueza está concentrada, acho que menos de 1% da população. E a gente vai comentar sobre isso. Como é que pode isso acontecer? Vocês percebem que existe a maioria dos clubes, 98% dos clubes, a mídia não dá a mínima bola, nem comenta, não fala, não existe. Eles preferem, eu estava olhando no final de semana, jogos internacionais, total, jogos assim, jogos internacionais, vários campeonatos internacionais passando, e pouquíssimos jogos nacionais, e assim a nossa televisão, como eu fui criado, não sou da época, não fui criado da época da internet, mas era assim também. Na televisão convencional, a maioria da programação era quase toda internacional. Então, a gente é criado num ambiente onde a gente desvaloriza o que é produto nosso. A gente não. As pessoas que comandam. Por quê? É simples. Você precisa atrair o dinheiro para você. Então, você não pode falar do outro. Você vai falar do outro, você vai atrair o dinheiro, a atenção do público para o outro lado. Então, você tem que falar de você. Tem que fazer um ciclo, o mínimo possível de pessoas, um ciclo poderoso, onde eles controlam a mídia do país inteiro e só falam deles. E as outras pessoas ficam secundárias. Falam ali, aqui, mas não... Por quê? Porque vira um monopólio. O dinheiro do futebol brasileiro, se ele fosse realmente dividido, eu não estou falando nada de comunismo, nada disso não, mas se tivesse uma igualdade midiática, já que as televisões são concessões governamentais que tem que pegar todos o país inteiro, ela não pode ser só um veículo para atrair dinheiro, ela tem que ser um veículo que interesse o país. É uma concessão. Que leve a divulgação para o país. Aí, o que acontece? Eu não vejo a mínima vontade dos poderosos do futebol dividirem nada com os 99% que trabalham fielmente por esse esporte
e conseguem muito poucos patrocínios, as portas estão sempre fechadas. É disso que eu falo, a dificuldade de romper isso. Eu sei que é difícil, eu estou falando aqui, expressando o meu sentimento, eu não sei se está dando para compreender o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se os 95% resolvem não aderir mais esse sistema, eles não resistem. Então, quem sustenta os grandes são os pequenos. Quem consome futebol, quem vê, quem escuta, quem entende, não está lá. São pouquíssimas pessoas que estão lá. Por que detém esse poder? É essa discussão que tentamos colocar, a importância de você ter a Série D no futebol brasileiro. Deveria ter a C, a E, a F, porque time que aqui não falta. Nós somos o único país que é pentacampeão mundial e tem participações em todas as Copas do mundo. E você vê que não há incentivo nenhum governamental de interesse patriótico, nacional e para exportar, para levar o nome do país como uma propaganda. Por diversas vezes o futebol brasileiro já fez isso. Nós temos os melhores, a nata, a mais refino no futebol. Aqui no Brasil, todos sabem o que é o futebol. É a cultura do povo, mas não é dividido essa bonança. Temos aí 13 times do futebol brasileiro, eu me baseio pela Copa União de 1987, que foi o campeonato, a união dos 13 maiores clubes brasileiros. São os 4 paulistas, os 4 cariocas, os 2 mineiros, os 2 gaúchos e o Bahia, da Bahia. Eu acho que é isso. São 8, isso mesmo. Esses são a elite do futebol brasileiro. Aí, não que eu não ache que são importantíssimos, mas eles não são os únicos. Esses times, eles sobrevivem e eles estão sofrendo a mesma coisa começando a sofrer a mesma coisa, a mesma desvalorização que os clubes pequenos sofrem. Por quê? Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester, esses times europeus, eles querem um mercado só para eles. Eu entendo como uma pessoa participando do futebol brasileiro compra uma camisa do Real Madrid e não compra uma camisa do Cascavel, por exemplo. Sendo que o clube que está do lado, o clube que está perto, o clube que convive, o clube que precisa da ajuda é esse, não é o Real Madrid. O Real Madrid ele vende esse espetáculo, ou outros europeus, eu estou falando do Real Madrid, mas são diversos clubes europeus, e a Europa domina isso. E a gente fica... não tem força para lutar contra isso. Eu acho que o futebol brasileiro ele precisa de ter um pouco mais de respeito por quem faz o futebol e por quem trabalha no futebol. Muito pouca força política ela consegue eleger. E quando se elege é porque o jogador não é pela classe dos jogadores, e sim porque o jogador é famoso e várias pessoas votam nele, mas não por uma proposta voltada aos jogadores de futebol, o sindicato dos jogadores,
Eu acho que os jogadores precisavam enxergar essa coisa mais clara, aonde e se você não passar no processo dos 20 anos, você vai deixar de jogar, fazer aquilo que você mais gosta só porque você não vai ser bem remunerado? Então, eu acho que a gente precisa olhar para os pequenos, para os times menores, de menor expressão, porque eles é que fazem o futebol ser essa magnitude, essa grandeza. Eu tenho aqui o meu pensamento aonde a maioria tem que olhar para a maioria. A maioria tem que ver como é que funciona. Há de haver uma divisão no interesse para se passar os jogos, para se transmitir os jogos de todas as séries brasileiras, de todas as divisões brasileiras. Isso que se faz com a Série D, com a Série C, e a Série B ainda consegue, com muito pouco apoio também, muito pouco glamour. Por quê? Porque há interesse de vender o campeonato europeu. Há interesse em ver Bundesliga, mas o Bundesliga está lá longe, eu não posso ficar vendo. E outra coisa, vão ser nossos adversários. E a gente fica prestigiando eles. E a gente esquece a gente aqui. Aonde a gente poderia dar mais infraestrutura para times com formadores e infraestrutura para times que não têm a mínima infraestrutura para poder fazer um trabalho tão importante que é esse de educar as pessoas como cidadãos. Olha, o Matsubara é um time que eu conheço profundamente, eu tive lá na década de 90. Esse time não existe mais. Mas na época que eu estava lá, ele era um time vencedor, era um time que formava muitos jogadores, mas eu não via receber nenhuma ajuda da prefeitura, do governo. Eu não vi esse tipo de apoio maciço para um time que estava resgatando jovens, educando, fazendo com que praticasse esporte. Há interesse financeiro, vai vender o atleta, não vai, isso é tudo um jogo. Olha, a coisa não é por aí. Eu acho que a gente não deve dar tudo para um e nada para o outro. Passamos a semana toda falando se vai ter jogo, esse final de semana se vai ter jogo entre Palmeiras e Flamengo. Eles são importantes, eu sou palmeirense, eles são importantes. Não é isso que eu falo. Mas ninguém é sozinho no universo. A gente precisa dividir esse bolo da atenção. Eu sei que existe uma grande massa de flamenguistas, mas tem muito flamenguista que torce para o Bangu, que torce para o América, que sumiram. Não, Bangu não. Eu não estou falando que sumiram. Sumiram dessa mídia principal. Falam que da Portuguesa de São Paulo, sumiram da... Porque o Bangu, vice-campeão, está na Série D, disputando com extrema dignidade. Temos o São Caetano, vice-campeão da Série A, também disputando com muita dedicação. Não é vergonha para ninguém. Eu acho que essa desvalorização dos campeonatos sim é vergonha. E o atleta de futebol, ele sabe disso, que a diferença de qualidade do jogo é pequena se as condições forem igualadas. O atleta que joga aqui no Brasil, ele sabe disso, porque todos eles jogaram na base. Como eu falei no outro vídeo, 20 pessoas se tem 30 no elenco, sobe 1 ou 2 para o profissional do Corinthians, o resto vai para times menores. E se esses times menores tiver infraestrutura para suportar isso, temos uma... Bom, agora vamos falar sobre a rodada. Teve um jogo muito importante, que foi Gama e Brasiliense, e a gente tem aqui os melhores momentos. Vamos tentar fazer um comentário sobre o jogo, e um comentário que eu gostaria de fazer não só sobre o Brasiliense e o Gama, mas sobre todo o futebol que eu ando vendo e ando assistindo, e tem
um posicionamento tático muito importante que eu gostaria de ressaltar nesses melhores momentos que a gente vai assistir. Aqui. Vamos lá. Ao começo de jogo, né? O Gama está de escuro, o Brasiliense está de preto, o Gama está de verde. E olha aqui, 1, 2, 3, 4 jogadores do Brasiliense, um perto do outro. Eu acho que o Brasiliense perdeu o jogo, mas eu acho que essa aproximação do time do Brasiliense foi fundamental. O Gama ganhou o jogo aí, ó, na bola parada. Esse foi o primeiro lance perigoso que o Gama... tá vendo? Existe sempre uma aproximação com os jogadores, sai boas jogadas. O goleiro do Gama fez excelentes defesas, o melhor em campo, o goleiro do Gama. E o Brasiliense estava pressionando, jogando melhor, até que essa bola parada, bem cobrada, e o goleirão foi na primeira curva, e não deu para ele. Aos 19 minutos, o gol do Gama. Subiu bem, testou, desviou a trajetória da bola e o Brasiliense jogando melhor. E olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu acho que todas as vezes que um time consegue uma superioridade de jogadores, um aproximando ao outro, ele consegue romper hoje as linhas de marcação da outra equipe, que são linhas de 4. Essas linhas de 4, se você coloca 5 jogadores, elas só marcam, elas têm 4 jogadores marcando sempre nas linhas. Se você coloca 5 no meio ali, isso dificulta muito a defesa. Outra grande defesa do goleiro, outra grande defesa. E você vê que só dá Brasiliense e não consegue empatar o jogo no primeiro tempo. Aí deu uma grande jogada aí do meia do Gama, uma boa defesa do goleiro do Brasiliense, outra boa defesa, bem colocado. E olha só que jogada linda, ó. Olha só, de pé em pé, olha só que coisa linda. Merecia um gol essa jogada aí. Olha lá, mas pegou o goleiro do Gama, foi muito bem. Essa jogada... Olha, você pode ver que existe uma aproximação. Os times não podem mais jogar assim. Tem que se aproximar. Tem que... É um futebol... Ó, todos... Ó, aqui é uma jogada isolada. É uma jogada muito difícil. Foi uma jogada isolada. Tem que ter uma aproximação. Aqui tem 3 contra 4, tá vendo? Tinha que ter 5 jogadores aqui nessa parte aqui. Então... Perdeu mais um gol Brasiliense, não conseguiu empatar no primeiro tempo. Foi um jogo muito movimentado, um bom jogo de futebol. Aí o Gama trocou o uniforme, colocou o uniforme branco, porque agora tem que se trocar o uniforme no vestiário, e ele não tem 2 uniformes verdes. Será que é verdade? Eles me passaram essa informação. É uma coisa muito triste se isso for verdade, né? Porque é um futebol de altíssima qualidade, tinha que ser mais prestigiado. Olha aí. Empata o jogo Brasiliense num pênalti meio mandrake, meio duvidoso, empatou o jogo. Depois de estar jogando melhor. Continuou jogando melhor, mas a bola parada do Gama foi cirúrgica, foi fatal. Teve a chance dele, cabeceou quase, perdeu muito gol Brasiliense. Olha que defesa do goleiro. Não é essa jogada não, mas o goleiro faz uma defesa. Você vê que essa jogada aqui, ela estava sempre aí. Bola parada, bola no primeiro pau, casquinha, já era. 2-1. Única chegada do Gama no segundo tempo, foi lá e garantiu. O futebol é quem bota para dentro. O futebol pode jogar bem, pode ter uma estratégia, mas tem que colocar na casinha, senão... E alegrou, né? Foi uma alegria para muita gente, né? No domingo, esse jogo. Olha, é isso que eu falo. Um jogo desse tem que ser prestigiado. Ele tem que ser mostrado. E aqui no Bola de Fundo a gente luta por isso e vai sempre lutar por isso, que é para prestigiar os jogadores de futebol brasileiro. Os jogadores que estão realmente na linha de frente do futebol brasileiro, os corajosos, as pessoas que são raçudas, que passam grandes dificuldades, que não têm o glamour dos grandes times, que são os 3% ou 1% só.
Olha, grande jogada aí. Olha, essa acho que foi a defesa do jogo. Ó, olha isso. Aí, goleiro, que beleza. Garantiu 2-1. Aí foi garantido 2-1. Então, é isso aí. Nessa quarta-feira vai haver rodada. E aí a gente vai acompanhar os gols. E na quinta-feira vai haver o final da terceira rodada e a gente traz a classificação. Gente, muito obrigado. E se gostaram do vídeo, curte o canal, que aí todos os vídeos que foram lançados, vocês serão avisados. Ok? Inscreva-se, que escreve aí no canal também, porque aí você fica sendo avisado todos os vídeos que aparecerem do Bola de Fundo, e o Bola de Fundo vai se dedicar à Série D e dar essa força para o futebol profundo brasileiro, o futebol verdadeiro, o futebol que segura a onda do futebol financeiramente falando. Então, um abraço a todos.